pessoal, estamos de volta, dando continuidade ao nosso estudo, agora com a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. O artigo 4º, ele trata da aplicação da lei penal no tempo. Então, veja, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Quando nós falamos de tempo do crime, é extremamente importante que você se lembre lá da culpabilidade, um dos substratos do crime. Porque perceba, o momento delimitador da ação, ou caso a conduta seja realizada via omissão, será importantíssimo para fins de saber sobre a imputabilidade do autor. Exemplo, quando a pessoa ela tiver menos de 18 anos. Para que nós tenhamos a aplicação da lei penal do tempo embasada no preceito do artigo 4º, nós vamos aplicar a teoria da atividade, ou seja, essa teoria considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja considerado o resultado. Perfeito? Bom, nós temos outras teorias, que é a teoria do resultado, que tem aí no seu material, e também temos a teoria da ubiquidade. A teoria do resultado considera praticado o crime no momento do resultado. Já a teoria da ubiquidade considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ou também quando se tratar do momento da ocorrência do resultado. Nós aqui no Brasil trabalhamos com atividade, porque veja, imagine que fosse a teoria da ubiquidade, no caso da aplicação da lei penal no tempo. Então eu tinha 17 anos, dei um tiro em uma pessoa, e aí essa pessoa, ela morreu quando eu completei 18. Pela teoria da ubiquidade, eu seria imputável penalmente. Perceba que não é essa que nós utilizamos. Nós utilizamos a teoria da atividade. Agora, uma questão muito importante, aqui vai um gancho para a segunda fase, é justamente o quê? Ainda que outro seja o momento do resultado. Veja que essa parte do dispositivo, ela se relaciona, me perdoem, tão somente aos crimes materiais. Porque no momento do resultado, qual resultado, Laila? O resultado naturalístico, claro. Então, diante disso, abra um gancho aí para você fazer o seu esquema entre os crimes formais, os materiais e o de mera conduta. Quando nós trabalhamos com os crimes materiais, e a gente vai tocar nesse assunto de novo na próxima aula, quando nós formos falar do fato típico. Quando se tratar dos crimes materiais, significa que haverá um resultado naturalístico. Ou seja, o que é esse resultado naturalístico? É a efetiva mudança no mundo dos fatos. Ou seja, a partir do momento em que o agente realiza a conduta, o mundo dos fatos mudou. Então, exemplo, matar alguém. Eu realizei o verbo matar, a pessoa morreu, eu mudei o mundo dos fatos. Isso é um crime material. Por outro lado, nós temos os crimes formais, que são aqueles crimes em que o legislador, ele prevê a realização da conduta, ele prevê a ocorrência do resultado naturalístico, mas essa ocorrência do resultado naturalístico, ela é dispensável pelo tipo penal. Como que você vai saber se ele é formal ou material? Se o tipo penal incriminador, ele traz também um resultado material. Porque sempre na redação dos crimes formais vai haver uma locução com a finalidade de. Então você vai ler o verbo do tipo penal incriminador, o verbo do tipo, e automaticamente a realização desse verbo por si só, você vai perceber que consumou. Exemplo, crime de extorsão, artigo 158. Ora, o verbo é constranger com a finalidade de obter. Ora, a partir do momento que eu ligo para a vítima, exerço um constrangimento mediante emprego de grave ameaça, perceba que o crime está consumado. Ainda que essa finalidade de obter vantagem, ela
não seja alcançada. Então, por isso os crimes formais, eles são chamados de crimes de resultado antecipado, ou resultado cortado, ou crimes de consumação antecipada. Perfeito? Crimes de consumação antecipada. Por quê? Porque o momento consumativo ele vai se dar no momento em que é realizado o constrangimento. Veja que no crime formal, sim, é aplicada a teoria da atividade no momento da ação ou da omissão. Agora, por outro lado, nos crimes de mera conduta, o tipo penal sequer chega a descrever eventual finalidade. Não tem, ele narra simplesmente uma conduta, algo que seria, na verdade, parte de um ato executório de outro crime, ou até mesmo um ato preparatório para o outro crime. Então, exemplo, porte ilegal de arma de fogo. É um crime de mera conduta. Perceba que ele não tem um resultado naturalístico. Quando a pessoa ela porta a arma de fogo consigo na via pública, ela produz uma efetiva mudança nos fatos naquele momento? Não, porque se a arma estiver escondida, ninguém vai saber. A pessoa ela não será responsabilizada criminalmente. Se daquele porte de arma vai resultar um assalto, um estupro ou um homicídio, o legislador ele se antecipou. A simples conduta de carregar consigo uma arma, por si só, já é um crime, já é um tipo penal incriminador. Então perceba que nos crimes de mera conduta, muito mais distante do que o crime formal, ele não tem previsão alguma de efetiva mudança nos fatos, não tem previsão alguma de resultado naturalístico. Então perceba que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, quando, Laila, nos crimes formais e nos crimes de mera conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Isso aqui é para crime material. Então, exemplo, eu tenho 17 anos, eu dei um tiro na vítima hoje. A vítima morreu daqui uma semana. Eu respondo a partir de qual codificação? ECA ou Código Penal? ECA. ECA. Porque ainda que o óbito tenha sido daqui uma semana, eu já, no momento em que ele morreu, eu já tenho 18 anos, muito embora eu já tenha atingido essa idade, perceba que no momento da realização da conduta, eu era inimputável, ou seja, a mim não serão aplicadas as disposições do Código de Processo Penal e do Código Penal, mas sim do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem? Agora, com relação ainda à aplicação da lei penal, no tempo, nós temos eventuais conflitos de aplicação na lei penal no tempo. E aí no seu PDF completo, você vai constatar que nós temos as classificações. Ora, lei nova mais benéfica, lei nova abolidora, temos lei nova prejudicial. Como funciona esse conflito aparente de leis penais do tempo? Bom, quando eu tenho uma lei nova mais benéfica, seja ela abolidora no sentido de que ela revoga um tipo penal incriminador, ou seja não abolidora no sentido de que ela opera uma modificação em um tipo penal incriminador, mas ela não revoga esse crime, ou seja, ela opera uma alteração benéfica, mas o crime continua a existir, ambas serão retroativas. Perfeito? Então, nós teremos aí a aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Perfeito? Agora, por outro lado, quando eu tenho uma lei penal mais prejudicial, seja porque ela incrimina algo, ou seja, ela cria um crime que não existe, ou seja, quando ela aproveita a estrutura de um crime que já existe e agrava a situação para determinadas circunstâncias, essa lei será irretroativa. Então, nós teremos a aplicação da irretroatividade da lei penal mais prejudicial. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de irretroatividade da lei penal mais prejudicial. Veja, artigo 2A, a pena aumenta-se de 1/3. Antigamente, o emprego de arma de fogo
possuía uma alteração, uma causa de aumento de pena flutuante entre 1/3 a 2/3. Agora não. Houve uma modificação no tipo penal, ou seja, a estrutura do crime de roubo permaneceu, mas houve um agravamento, no sentido de que a criação desse parágrafo, ela aumentou a causa de aumento, no sentido de deixar isso fixo de 2/3, quando a violência ou grave ameaça ela for exercida com o emprego de arma de fogo. Nesse caso, então, se em 2017 eu pratiquei um assalto com uma arma de fogo, para mim ainda serão aplicadas as disposições antigas, em que eu tinha uma fração flutuante que se iniciava com a fração mínima de 1/3. Então, não haverá retroatividade caso eu ainda esteja respondendo a um processo criminal e ainda eu não tenha recebido uma sentença penal condenatória. Nesse sentido, o magistrado, ao aplicar a minha pena, ele deverá levar em consideração tão somente a fração que era anterior, a fração que era mais benéfica. Esse mesmo artigo, ele sofreu várias leis, alterações, me perdoem, por força da lei penal prejudicial. No inciso 2º, se a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo, também nós teremos a alteração em 2/3. Veja que, inclusive, isso aqui é classificado como lei penal, cuja qualificadora incriminadora ela é recente, porque nós não tínhamos isso aqui na versão antiga. Então, essa lei, o que ela fez? Ela não incriminou porque ela aproveitou a estrutura do roubo, mas ela trouxe uma nova causa de aumento que é muito mais gravosa. Então, se a pessoa ela praticou um crime mediante violência e emprego de explosivo, antes desse marco temporal, ela não poderá sofrer essa causa de aumento de pena de 2/3. Perfeito? Da mesma forma, aqui nós temos o parágrafo 3º, que cuida do roubo qualificado, seja qualificado pela lesão corporal grave, seja qualificado pela morte. Aqui nós tivemos alterações na pena cominada. Agora a pena é de 7 a 18 e a pena com resultado morte, ela migrou para 20 a 30. Todas essas são exemplos de lei penal mais prejudicial, ou seja, novatio legis impégios. Então, portanto, elas serão irretroativas, tá? Agora, para finalizar esse conflito aparente de leis penais, nós temos aí, e isso está no seu material em PDF, um conflito quando nós temos uma lei intermediária. Então, imaginem que nós tínhamos uma lei A, prevendo uma pena de 5 anos, uma lei B, prevendo uma pena de 2 anos, e uma lei C, prevendo uma pena agora de 8 anos. Nós vamos aplicar a lei B, que é a lei que for melhor. Então, veja que se, por exemplo, ao longo dos anos, entre A, B e C, eu tive aqui em 2017, eu pratiquei a conduta, a pena era 2 anos. 2018, eu pratiquei a conduta, a pena baixou para 1 ano. E em 2019 a pena é 5, vamos aplicar aqui B, quando baixou a pena. Veja que não vai haver retroatividade disso aqui, porque essa alteração recente, e que é a alteração que vai viger, ela não vai poder retroagir. Tudo bem? Bom, com essas considerações a gente falou e finalizou esse conflito aparente de leis penais. A FGV, gente, ela gosta muito de colocar sobre isso, mas com casos concretos, tá? Então, na primeira fase, ela vai te contar uma historinha sobre essas alterações legislativas, né? Seja com relação ao princípio da retroatividade, seja com relação à irretroatividade, e vai pedir para você, vai te perguntar qual é a lei aplicável àquele caso, tá? Então, quando ela trabalha com conflito aparente de leis penais, ela traz um caso prático.
ela não vai esmiuçar para você o conceito de cada um. Isso é muito difícil de ser cobrado pela FGV. Perfeito? Agora, dando continuidade ao nosso estudo, nós temos a lei excepcional ou temporária, que está prevista aqui no artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Bem, o que é uma lei excepcional? Uma lei penal que traz um tipo penal incriminador e que vai viger durante uma excepcionalidade. Exemplo, suponhamos que fora criada uma lei penal incriminadora para viger durante o período do Covid, ou da Covid, né? Ora uns chamam do Covid, ora da Covid. Há uma divergência quanto à forma de tratar, né? O Covid. E aí, veja, por quanto tempo essa lei vai viger? Pelo tempo que perdurar a pandemia. Ela é uma lei excepcional, ela não tem um prazo de validade, ela não tem um prazo de validade no sentido de ela estar já na lei que a criou com um prazo em que ela vai deixar de viger. Não, ela vai perdurar pelo tempo que se fizer necessário durante essa excepcionalidade. Agora, a lei temporária não. Ela é uma lei que vai entrar em vigor e já na entrada em vigor haverá ali um prazo previsto para que ela deixe de vigorar. Veja, deixe de vigorar. Significa dizer que durante o período em que ela vigeu, vai haver a manutenção dos seus efeitos. Então, perceba que na lei excepcional ou temporária, nós vamos lidar com um fenômeno que é a extratividade. Extratividade na modalidade ultra. Por quê, gente? Porque a extratividade, ela trabalha com a retroatividade da lei mais benéfica e a irretroatividade, e a irretroatividade da lei prejudicial, me perdoem, está até faltando aqui no slide, e tem a ultraatividade. O que é isso, Laila? Ultraatividade com relação à lei excepcional ou temporária. Significa dizer que ela jamais vai perder a eficácia durante esse período. Então, se a pandemia durou todo o ano de 2020, para sempre e eternamente, durante todo o ano de 2020, aquelas condutas que foram praticadas durante esse ano estarão acobertadas pela eficácia dessa disposição legal, pela eficácia dessa lei. Então, na ultraatividade, a lei, em nenhum momento, ela vai deixar de perder a sua eficácia. Pelo período para o qual ela foi criada, seja excepcionalmente, seja temporariamente, ela vai permanecer para sempre no mundo jurídico. Exemplo, Laila, Lei da Copa do Mundo, que trouxe tipos penais incriminadores. Essa lei, por exemplo, daqui a 100 anos ela vai viger. Quando? No período da Copa, no período em que ela foi criada, lá com a data de nascimento e com a data de morte, que seria, na verdade, a data em que ela vai deixar de produzir eficácia. Então, cuidado, porque na ultraatividade, a lei ela não deixa de existir no mundo jurídico. Por isso, o fenômeno é chamado de ultra, porque ela é muito mais que retroatividade. Ela é muito mais que irretroatividade, que está faltando aqui, me perdoem. Ela é ultraativa, ela vai para sempre permanecer no mundo jurídico. Claro, né, você poderia se perguntar, tá, Laila, mas daqui a 100 anos ela vai existir? Gente, ela vai, mas é óbvio que daqui a 100 anos teve prescrição, né? Que é uma causa de extinção da punibilidade. Então aí nós nem vamos analisar a aplicação da lei penal, porque afinal de contas aquele crime está prescrito. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a lei ela não morre no sentido de perder a sua eficácia. Ela vai deixar o mundo jurídico no sentido de não viger mais, mas aquele bloco temporal vai ter eficácia permanente. Tudo bem? Então essas também são as principais considerações sobre a aplicação da lei penal no tempo, tá? Agora, para finalizar o nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre a aplicação da lei penal no espaço. E aí, como coordenadora, eu já digo para você, né, que eventualmente nós teremos algumas aulas extras aqui
no sentido de, ou eu vou colocar um plus, né? Então você teria uma hora de aula online mais uma meia horinha, ou eu vou abrir mais aulas para a gente ter em complemento, tá? Então, por exemplo, fato típico, nós vamos ter 2 aulas de fato típico. Ilicitude, uma aula, culpabilidade, 2. Então, a gente vai ter aí um fracionamento maior dentro desses temas que eu reputo que são mais importantes. Justamente porque a nossa preocupação é com a sua base para a segunda fase. Eu não quero você chegando lá doidão, doidona, ai meu Deus, eu tenho 3 meses para aprender teoria do crime. Não. Você já tem o seu material em PDF completo. O que você vai fazer agora? Você vai complementar. Com o quê? Com a parte prática, com a estruturação da peça, mas as teses, a maioria delas, a nossa intenção é que já estejam inseridas no seu PDF completo. Beleza? Pois bem, aplicação da lei penal no espaço. Então, nós temos aqui 2 fenômenos, que é a territorialidade e a extraterritorialidade. Isso aqui, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, é decoreba, tá? Laila do céu, eu tenho dificuldade de decorar isso aqui, com certeza. Qualquer pessoa vai ter dificuldade de decorar isso aqui. Isso aqui não interfere na sua vida da teoria do crime. Então, se você disser assim, Laila, desculpa até o palavrão, tá, gente? Eu não sei nada, porcaria nenhuma sobre a aplicação da lei penal no espaço. Relaxa. Você vai ali na véspera da sua prova, lê a lei seca, o artigo 5º e o artigo 7º, e vida que segue. Porque a não memorização dessas hipóteses não vai fazer com que você não aprenda a teoria do crime. O raciocínio jurídico quanto à teoria do crime, ele é independente da aplicação da lei penal no espaço. Então, isso é um tipo de conteúdo que eu recomendo que você leia na véspera, porque é um decorebinha ingrato, porque você não vai usar isso aí para depois. Então, não guarde espaço no seu HD cerebral com isso aqui. Na semana da prova de penal, você dá uma lidinha nisso aqui e vida que segue. Sempre cai uma questãozinha dessa na prova? Sempre cai. Mas não é algo que você tenha que se movimentar, se desgastar. Meu Deus, eu tenho que decorar. Porque a redação dos artigos, ela é confusa e, assim, dificulta demais você ter que memorizar isso, gente, sendo que você não vai aplicar para mais nada. Então, conselho de professora, conselho de coordenadora, dá uma segurada nisso aqui e deixa para estudar na véspera, perfeito? Bom, Laila, mas eu vou para a segunda fase. Gente, segunda fase é outra coisa. Na segunda fase, você não tem que decorar isso aqui, porque na segunda fase tem no seu vade-mecum. Então, aí você está tranquilo, você tá, né, você não tem pressão para poder memorizar essas disposições legais, tá bom? Bem, qual é a nossa regra, né, com relação à aplicação da lei penal no espaço? A nossa regra é territorialidade temperada. Olha o artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Então, isso significa o quê, gente? Em regra, praticou o crime no Brasil, aplica a lei brasileira. A regra é a territorialidade com tempero, um temperamento, que é justamente caso excepcionalmente haja uma disposição internacional, um tratado que diga, nesse caso, ainda que esse diplomata tenha praticado crime aqui no Brasil, essa pessoa vai ser julgada pelo país de origem. Percebe? Perceba? Então, por isso nós chamamos de territorialidade temperada. Cuidado! Tem manual de direito penal que diz que é só territorialidade. Não é. É territorialidade temperada por conta disso aqui. Ok? Bom, para fins penais, o que nós temos considerados como extensão do território nacional? Isso aqui. Considera-se como extensão o que, Laila? Embarcação aeronave brasileira, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Aqui, parágrafo 2º, é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Então, essas são as hipóteses em que nós temos a extensão do território nacional. Então, no seu vade-mecum, com a sua letra de garrancho, você vai colocar extensão do território nacional para fins de aplicação do princípio da
extraterritorialidade temperada. Perfeito? Bem, se eu tenho uma regra, eu tenho a exceção. Qual é a exceção que você já leu no seu material? É a extraterritorialidade, que é aplicada para os crimes à distância. Olha só, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Com relação à aplicação da lei penal no espaço, nós aplicamos sempre a teoria da ubiquidade, ou seja, no momento da ação ou omissão, ou onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Isso é aplicado para os crimes à distância, ou seja, aquele crime cujo início dos atos de execução ocorreu em um país e o término ou a consumação ocorrerá em outro, por isso a ubiquidade. Então, plantei uma bomba num avião na Argentina, o avião explodiu no Brasil. Para fins de aplicação da lei penal, vamos aplicar o quê? Lei brasileira. Lei brasileira, melhor dizendo, vou inverter, porque eu confundi, inverti os países, né? A gente está no Brasil, né? Coloquei uma bomba no Brasil, me perdoem. E o avião explodiu na Argentina. Qual é o momento, qual é a lei que eu vou aplicar? Bom, podemos aplicar a lei brasileira no momento da ação ou omissão, ou a Argentina, onde ocorreu o resultado. Então, por exemplo, suponhamos que a Argentina também tem um regramento nesse sentido. Nesse caso, se houver um tratado internacional, eu vou dizer, não, Argentina. Então, beleza, aplica aí, que o que você aplicou aí, eu condenando a pessoa aqui, a gente vai abater, que são as frações, né? O cômputo de pena. Então, perceba que nos crimes à distância, não é porque um país falou que vai punir que o Brasil vai largar a mão. Ah, não, você vai punir aí, estamos tranquilo. Não. O Brasil ele pode também exercer a pretensão punitiva, na verdade ele deve, considerando que é um crime à distância. Então, se eu coloquei a bomba no Brasil, eu respondo. Onde ocorreu a ação ou omissão, eu vou responder no Brasil. Se eu estiver respondendo também na Argentina, a pena que eu pegar na Argentina, eu vou abater aqui no Brasil, que é o cômputo, tá? O cômputo de pena. Então, atenção com esse detalhe sobre a extraterritorialidade. Então, gravem somente nos crimes à distância, que não é a mesma coisa que crime plurilocal. Nos crimes plurilocais, eu tenho, né, a prática dos atos de execução e a consumação em locais diferentes dentro do mesmo país. Isso é regra de competência lá do processo penal. Não está relacionado a essa extraterritorialidade aqui do artigo 6º. Perfeito? Bem, Laila, quando a gente aplica a extraterritorialidade? O artigo 7º, olha lá. Extraterritorialidade incondicionada, ou seja, eu aplico a lei brasileira, não interessa onde esse crime ocorreu fora do Brasil. Quando? Contra a vida ou liberdade do presidente, patrimônio ou a fé pública, administração pública, genocídio quando a gente for brasileiro. Então, todo tipo de crime vinculado à soberania do Brasil é uma extraterritorialidade incondicionada. Mas é claro que não é essa que a FGV vai cobrar de você. Ela vai cobrar a extraterritorialidade condicionada. Ou seja, vamos aplicar a lei do Brasil, ainda que o crime tenha sido praticado fora do Brasil, quando? Quando, por tratado ou convenção, o Brasil vai reprimir, praticado por brasileiro, em aeronave ou embarcação brasileira. E aí, veja, nos casos do inciso 1, qual que é Laila? A incondicionada. O agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Perfeito. Vamos pegar o exemplo da Argentina? Suponhamos que eu pratiquei um crime contra a soberania nacional. Não interessa que a Argentina vai me julgar. O Brasil vai julgar também. E eu, sendo brasileira, se eu fosse gringa, também o Brasil me julgaria, tá? Então, nesse caso da extraterritorialidade incondicionada, relacionada à soberania, a lei brasileira sempre será aplicada. Por outro lado, na extraterritorialidade condicionada, então veja, poxa, Laila, então crimes praticados por brasileiro ou em aeronaves ou embarcações brasileiras, quando no território estrangeiro e o país não quiser julgar. Quando que eu vou aplicar essa condicionada? Porra, a pessoa precisa entrar no Brasil, porque às vezes ela pratica o crime e está fora, então não tem como.
Se o fato for punível também no país em que for praticado, porque, exemplo, suponhamos que a pessoa está em Amsterdã. E aí ela fez uso de maconha. Lá não é crime. Então não tem como a pessoa chegar no Brasil e aí o Brasil dizer, não, vamos aplicar aqui a lei brasileira, né? Porque no caso você portou droga para uso pessoal. Não. Lá não é crime, no país em que houve o uso da droga. Tudo bem? Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido pena nenhuma, não ter sido agente perdoado no estrangeiro, tá? Agora, essas hipóteses aqui caem bastante quando elas são objeto de cobrança pela FGV na primeira fase, tá? Então fiquem atentos. A FGV não cobra a incondicionada. A incondicionada é fácil. Eles cobram a condicionada, porque você tem essas hipóteses, brasileiro, o Brasil deve ter se obrigado a reprimir. E além disso, o brasileiro tem que entrar no Brasil, o fato tem que ser punível no país em que foi praticado, o agente não foi perdoado no estrangeiro. Então veja que são requisitos cumulativos, tá? E aqui, por fim, já extrapolando o meu tempo, o pessoal da edição vai me matar. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunir as condições previstas no parágrafo anterior. Laila, que parágrafo anterior? Extraterritorialidade condicionada. Então, coloquem aqui, tá? Setinha, extraterritorialidade condicionada. Tudo bem? Queridos, corremos, falei bastante, muito rápido. Mas assim, como a gente tem um acelerador de vídeo, me perdoem, hoje coloco um pouquinho mais lento, tá? Porque eu tive que correr para a gente conseguir ver e você revisar o que você já estudou no seu material em PDF. Perfeito? Eu prometo que em teoria do crime, nem que eu precise, eu vou fracionar um pouquinho mais nossas aulas ou colocar como aula extra, para você ter um estudo mais completo, justamente porque eu quero você formando a sua base para a segunda fase, já que a minha matéria, eu dou processo penal também, claro, mas penal é a mais importante do mundo. Então é óbvio que 99,9% dos nossos alunos, eles vão fazer em penal. Então a minha preocupação é com você aí também, que vai para a segunda fase. Maravilha? Espero que vocês tenham super gostado, tá? Qualquer dúvida com relação à estrutura do nosso curso, só entrar em contato comigo pela própria rede do Trino Concursos ou pelas minhas redes pessoais. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus ou sintam-se bem da forma que vocês quiserem. A gente se vê na próxima aula. Até lá!